Olá, ouvinte do Agtech Garage Podcast. Aqui abrimos a porteira, a porta da sala e das garagens para receber especialistas com ampla vivência no agronegócio. Olá, ouvintes e telespectadores do Agtech Garage Videocast. Estamos de volta aos estúdios da PwC Brasil, em São Paulo, para gravar o terceiro episódio da nossa série Jornada de Inovação. E hoje o tema aqui é quente. Vamos falar do cliente e como as grandes empresas buscam entender as demandas lá da ponta para gerar inovações. Estamos hoje com 3 especialistas aqui no estúdio sobre esse tema da inovação e do cliente. Recebo aqui Débora, da John Deere, Amanda, da Magazine Luiza e da Lana, que vocês já conhecem, do Agtech Garage. Vamos lá, meninas! Bom, pessoal, um prazer recebê-las, um podcast inteiramente de mulheres, uma coincidência feliz aqui. E vou começar pedindo para vocês se apresentarem. Amanda, quer começar? Posso sim. Então, sou a Amanda, gerente corporativa aqui da área de inteligência de clientes do Magalu. Agradeço aí a Dalana, a Marina, pela oportunidade de participar desse podcast. Espero contribuir com vocês aqui e aprender um pouquinho com a nossa amiga Débora. Débora, por favor. Que isso, Amanda, eu que vou aprender contigo aqui. Tô bem feliz de estar aqui para bater esse papo com vocês. Obrigada, Marina, Dalana, time do Garage todo aí, e a nossa amiga e a Amanda por contribuir conosco aqui também hoje. Eu trabalho na John Deere há 7 anos e hoje eu lidero as iniciativas de inovação aberta para a América Latina. Então, brigadão aí pelo convite. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Dalana, sou estrategista de inovação no Agtech Garage, responsável pela interface entre os aprendizados práticos, do nosso dia a dia junto às corporações, com novas experiências, produtos relacionados à aprendizagem e desenvolvimento, de mecanismos que possam de fato auxiliar ainda mais nossos parceiros ao longo da jornada. Bom, pessoal, e vocês já devem ter percebido que nós trouxemos 2 empresas do varejo aqui hoje, mas 2 empresas de universos bem diferentes, Então, de um lado, a gente tem a Magalu, do mercado de consumo, que atende você que está na cidade ou no campo nos ouvindo, e a John Deere, que atua em várias indústrias, Débora, inclusive no agronegócio, na construção civil, trazendo os seus maquinários de altíssimo valor agregado. E a ideia foi justamente trazer para essa mesa o contraste para mostrar para vocês que existem sinergias, e que é possível fazer a ponte entre esses mundos tão diversos, porque as 2 empresas estão muito preocupadas com a questão do cliente, E seja quem for esse cliente, a ideia é sempre atendê-lo da melhor forma possível, desde quem compra uma máquina até quem compra um conjunto de pratos ou está atrás de celulares, móveis e eletrodomésticos. Então, para começar essa conversa, eu quero ouvir de vocês. Podem descrever o cliente da Magalu e da John Deere? Quem são as personas que vocês atendem? Amanda, vamos lá. Aqui no Magalu, as pessoas são bem diversificadas. A gente atende principalmente ali entre 25 a 44 anos, todos os gêneros. E como a gente tem loja, em mais de 21 estados, a gente atende praticamente todas as regiões do país, mas estão concentrados ali um pouco mais no Sudeste e no Nordeste. Débora, a gente sabe que você é da inovação, está aqui também para falar sobre cliente. Você pode só dar uma pincelada para nós no cliente da John Deere? Claro. É como você comentou, Marina? A gente atua em diversos setores, desde agricultura, construção, florestal. Então, a gente também, assim como o Magalu, tem uma diversidade enorme aí de personas para atender, no mercado todo, que a gente atua. E por causa dessa amplitude toda, a gente entende que tem que ter o cliente muito no centro, de tudo, realmente, para a gente poder focar nas necessidades de cada um. Então, a diversidade é bastante grande também. Maravilha. E fica claro que a gente tem 2 empresas do varejo com uma conexão estreita com o cliente na ponta. A Magalu por meio das suas lojas físicas, em todo o Brasil, e também de outros distribuidores de produtos, e a John Deere por meio dos seus concessionários. E aí, pessoal, fazendo uma viagem no tempo, olhando lá para trás como eram as relações antes do digital, eu queria saber de vocês o que mudou e o que não mudou com a chegada dessas outras frentes, de comunicação com o cliente de vocês lá na ponta. Eu estou aqui no Magalu faz 20 anos, então acho que eu pude participar um pouquinho, inclusive ali do começo desse e-commerce, desse cliente digital. Então, quando a gente olha, logo que eu entrei, o maior ponto de contato dos clientes era a loja física, telefone.
Inclusive, o telefone era impresso em tabloide, em sacolinhas, era assim que o cliente tinha ali os contatos que a gente, né, poderia atendê-lo. Com o e-commerce, a gente começou a receber ele um pouco por e-mail, né, mas ainda era muito pouco, porque o e-commerce estava começando no Brasil. Mas eu acho que a principal coisa que mudou do começo ali do meu trabalho aqui dentro do Magazine para cá é que antigamente a comunicação era feita muito um para um, né? Era o cliente e a loja física. Hoje a comunicação é em rede. Então, as redes sociais, assim, a gente já consegue saber a opinião né, de todas as pessoas que a gente segue ali, o que eles acham da marca. Então, acho que mais do que nunca, a propaganda boca a boca tem um potencial gigantesco nesse negócio, assim. Fora isso, acho que a gente veio com o atendimento via WhatsApp. Eu acho que o atendimento via WhatsApp, ele traz um atendimento muito mais fluido e na hora que o cliente precisa, então, acaba sendo ali mais fácil, um canal que o cliente pode nos acionar. Então, antigamente o cliente falava, eu preciso de um tempo para ligar naquela loja. Agora ele manda uma mensagem, então a gente acaba tendo muito mais interação com esse cliente do que antigamente. E eu acho que o que muda muito esse ano, né, é principalmente a parte de IA. Eu acho que o chat GPT, assim, vai abrir possibilidade para a gente com uma inteligência artificial generativa ali, que acaba evoluindo muito esse aprendizado da máquina para essa conversa mais natural, de como se fosse ali um bate-papo mesmo. E aí eu acho que eu tenho grandes expectativas dessa evolução no autosserviço desse cliente agora. Imagino que a gente começa 2023 de um jeito e provavelmente a gente termina de outro, assim, quando você fala de meios de comunicação com o cliente. Vocês já estão usando, então, o chat GPT quando eu for comprar alguma coisa? Ainda não, mas estamos trabalhando firmemente desde ali de fevereiro para cá, para que a gente possa, assim, disponibilizar, né, essa parte de inteligência. A gente está trabalhando ainda muito interno, né, sem disponibilizar para o cliente final, mas a gente está em constante evolução aqui dentro. Entendi. Débora, e vocês? O que mudou na John Deere com a chegada dos canais digitais? E o que não mudou? Eu diria assim, o que não mudou foi a essência, né? Mas assim, a John Deere é uma empresa de mais de 185 anos, né? Então, a gente teve sempre uma conexão, né? Nasceu lá no meio oeste americano, de uma necessidade de cliente, de uma proximidade muito grande, e veio em crescimento aí hoje, trazendo exemplo do Brasil aqui, com uma rede de concessionários de mais de 300 lojas, né? Então, a gente vem numa evolução de estar muito próximo realmente a pontos de venda, como a Amanda comentou, aquela relação muito próxima mesmo com o cliente, principalmente na agricultura, onde a gente nasceu, esse relacionamento é muito forte, né? Então, os meios digitais, obviamente, eles incrementam tudo isso, né? A gente consegue estar conectado de formas diferenciadas com o cliente e conectado de diferentes formas, né? A Amanda comentou várias bem interessantes aí. Então, aproxima mais ainda, trazendo um pouquinho para a realidade, né? No nosso caso, como a gente está falando de uma gestão específica de operação, né? De máquina, de soluções tecnológicas, é bem complexo cuidar desse panorama todo, né? À distância. Então, para nós, uma coisa bem interessante que eu trago como exemplo da minha vivência, né? Da minha experiência na John Deere, anteriormente trabalhando com agricultura de precisão, é que a gente usa hoje, por exemplo, né? A nossa plataforma digital, que é a Operation Center, para estar mais próximo também do cliente, né? É uma forma da gente ter o concessionário praticamente dentro da operação do cliente, porque a gente concentra todos os dados da agricultura nessa plataforma, né? Se conecta com os clientes, então os clientes eles autorizam os nossos concessionários a terem acesso aos seus dados, né? Porque tem todo o critério de confidencialidade. Então o concessionário ele consegue estar apoiando o cliente mesmo remotamente. Isso em tempos de pandemia foi assim, fundamental e foi bastante disruptivo ver o quanto o cliente gostaria que o concessionário participasse dessa atividade ali nas frentes de trabalho, né? Então, o meio digital me vem muito a referência do Operation Center como uma ferramenta que aproximou muito o nosso concessionário, ainda que não podendo estar lá naquele momento na operação do cliente. Então, eu acho que os meios digitais, eles todos estão aí para trazer outras oportunidades, mas eu diria que o que não deve mudar nunca é a essência de a gente olhar para cada cliente, para cada persona como único, né? Isso aqui não pode mudar nunca.
Perfeito. E na fala das duas, o que me vem, né, é muito que essa última revolução, né, que a gente fala que é a revolução da conectividade. Claro que a gente está começando a ver indícios de uma próxima revolução, né? A Amanda já trouxe essa questão da inteligência artificial, né? Humano-máquina. Então a gente já tem alguns indícios da próxima revolução, mas ainda estamos vivendo a revolução da conectividade e aprendendo a trabalhar com ela. Eu acho que uma coisa que aparece na fala das duas, né, é que essa conectividade, ela permitiu você entender mais o cliente, né, no sentido de que você não entende mais ele como o consumidor, mas como a integridade, ele na integridade como ser humano, né? E isso permite, né, observando a John Deere mais de perto e a Magalu num contexto mais externo e um pouco do que a Amanda trouxe, abre espaços, obviamente, para uma conexão onde você sabe mais sobre aquele cliente, então você tem dados, né? Você começa a ter essa base para geração de dados e entendimento do cliente e você consegue se aproximar mais desse cliente. Mas o que eu percebo é que esses dados, eles acabam sendo base para se criar novas inovações e novos produtos e novas possibilidades, né? Então, acho que esse é um ponto extremamente importante que eu percebo com essa chegada desses canais digitais e dessa tecnologia. E aí, obviamente, né, junto com tudo isso, vem alguns desafios, né? Que eu percebo no dia a dia das corporações no Hub, que é como realmente ainda assim manter a essência de ir lá conversar com o cliente, mesmo com tantos dados sobre ele, que aparentemente já nos trazem todas as respostas, né? Então, esse paradoxo dos dados e de ir lá conversar com o cliente, eu acho que é o grande desafio das empresas, né? Porque os dados, eles trazem muitos indícios, né, de o que está acontecendo, né, com o cliente, o que o cliente está buscando, o que o cliente quer. Mas, de fato, o comportamento a gente vai saber quando a gente vai lá conversar com o cliente, né? Então, essa interface entre toda essa tecnologia, todos esses canais, de fato, e esse design que a gente fala, né, que é ir lá, entrevistar o cliente, buscar e explorar, de fato, esses dados, é o grande desafio que eu enxergo, né? Obviamente que são dois caminhos, né? O caminho de você ter o dado e você explorar mais a fundo por que isso está acontecendo, isso abre espaço para você pensar no problema e, a partir disso, novas tecnologias, mas também tem o outro caminho, que é o caminho de você ter canais para você ter essa conversa e entendimento de sinais dos clientes e esses comportamentos, e aí você vai para os dados e você vê, olha, realmente, a gente tem um mercado aqui, tem uma possibilidade de abrir. Então, eu acho que o grande desafio que eu enxergo é esse das empresas, né? Daí, claro, a Amanda e a Débora vão me trazer e vão dizer, Dalana, é isso mesmo, mas pelo que eu tenho percebido quando a gente conversa com as empresas e trabalha junto com as grandes empresas, esse paradoxo, né, de entender aonde vai a tecnologia, até onde vai a tecnologia, para eu não perder essa essência, é a grande questão aqui, quando a gente fala dessa revolução que a gente está vivendo hoje, da conectividade. Com certeza, e eu vou passar a bola para as meninas, né? Eu só queria pontuar que ouvir o cliente parece muito fácil, né? Afinal, todo mundo que está na loja faz isso todo dia, os concessionários nas concessionárias, mas é preciso traduzir esses dados, como a Dalana vinha falando, em informação. E aí, Amanda, queria entender melhor se vocês têm algo dentro da estrutura organizacional de vocês que facilita essa conversa com o cliente, a gestão desses dados, né? A coleta desses dados. E se esse trabalho ele está disseminado em toda a corporação ou se é uma área específica que cuida disso? A cultura no Magalu, essa cultura centrada no cliente é bem disseminada. Então, acaba que os dados também são, assim, a gente tem algumas áreas que são mais focadas. Então, a gente tem o time do marketing, que eu acho que tem todo um viés ali de abordagem, e a gente tem o meu time, que faz a parte toda da jornada ali, né? Principalmente ali pós-compra. Então, né, o que o cliente está dizendo que é legal, que funcionou, que não funcionou. Dentro desse meu time, eu tenho um time exclusivo de voz do cliente, que a gente chama de VOC. Eles são responsáveis ali pelos principais dados, né? A gente roda algumas pesquisas de satisfação, então a gente tem uma pesquisa que é a do NPS, que é aquela que pergunta quanto você recomenda uma marca, né?
Ela hoje é um dos principais indicadores da companhia como um todo, então, a gente tem alguns painéis aqui de metas, que é o modelo de gestão, então, desde o presidente até qualquer tipo de cargo da companhia, hoje está vinculado a esse indicador. Para quê? Para que essa cultura seja realmente todo mundo, indiferente da ponta da empresa que esteja preocupada com o cliente. E aí, como que a gente faz? A partir desses dados, a gente trabalha, né, todas essas informações, tenta entender muito o detalhe de cada uma, se for o caso, faz novas pesquisas, ligam para esses clientes, né, na loja, entende um pouco do comportamento, e aí a cada 15 dias a gente tem o comitê de clientes. É uma reunião, então, ali com os principais diretores e gerentes, onde a gente aponta quais são os principais ofensores, né, de não tornar essa jornada do cliente fluida e feliz. E aí a gente vai executando os planos de ação para resolver todos os pontos de atrito. Então, acho que para a gente conseguir atender essa missão da companhia, que é olhar para o cliente como um todo, a gente tem que ter constância nisso. Não dá para ser de vez em quando, não dá para olhar para os dados de vez em quando, a gente tem que olhar com frequência. Então, essa reunião garante com que a cada 15 dias a gente esteja olhando os principais, todos, né, os principais pessoas envolvidas estão ali junto para tomar as decisões do que a gente pode fazer para evoluir na experiência como um todo, né? E vocês, Débora? Eu não sou especialista na área de experiência do cliente exatamente, né, mas trazendo um pouco da vivência da área de marketing como um todo, né, que contempla também essa área, a gente também entende que tem que estar acompanhando isso constantemente, né. Tem áreas, diversas áreas que coletam insights, né, feedbacks de clientes, então desde insights lá no início do processo, né, de coletar necessidades, né, porque a gente desenvolve, né, soluções tecnológicas, equipamentos agrícolas, dentre outras ferramentas todas aí. Então, a gente tem áreas ali de marketing estratégico, então, né, que coletam insights, que trazem necessidades, que vão para marketing de produto, para buscar atender essas necessidades, como no final da cadeia tem ali a área de experiência do cliente para constantemente, não digo só no final da cadeia, né, tem que ser ao longo, como a Amanda comentou, da experiência toda do cliente, do ciclo de vida, né, de uma solução que você vendeu ao cliente. Então, você vai medindo isso para também retroalimentar a cadeia, né, trazendo um pouco, né, do que a Amanda falou, de olhar o todo, né. A gente percebeu muito também, né, trabalhando agora bem próximo de inovação aberta, né, já estou há um ano nessa posição mais ou menos, o quanto também a gente precisa olhar fora, inclusive, do nosso core business, né, então trazendo para esse aspecto de olhar abertamente, olhando holisticamente, 360 graus a operação do cliente, como a gente costuma dizer, a gente tem pontos que a gente pode complementar para agregar ainda mais valor, né? Então, e aí a gente olha para oportunidades, né, de estar conectado a um hub como a GTEC Garage, de estar conectado a todo o ecossistema de inovação, para a gente trazer essas complementariedades. Então, a John Deere está olhando de forma muito aberta para isso, para que a gente identifique oportunidades de sinergias com empreendedores, startups, parceiros, universidades, para que a gente esteja não só ouvindo demandas e insights e feedbacks, mas atendendo para que a gente se torne realmente um parceiro de escolha do mercado, né? Para complementar realmente tudo que é possível a gente fazer pelo cliente aí. Eu gosto muito dessas duas falas porque eu acho que elas deixam bem claras, né? Que pensar no cliente, ok, mas como você faz isso, né? Que rituais que você usa para fazer isso, quais mecanismos que você tem, né? Não basta se posicionar como tal, eu preciso entender quais mecanismos. E eu tenho um dado aqui do mapa de inovação corporativa da Evo, onde 28% das empresas, né, que fizeram parte dessa pesquisa, tem metodologias e processos para gerar insights com clientes para inovação. Então, só 28%, né? Então, assim, é muito pouco, né? E entender que todas as empresas, praticamente, quando você olha o discurso, você olha o posicionamento, traz o cliente. E aí, quando você olha na prática, 28% delas têm esses mecanismos. Então, eu acho que é um número bem assustador, né? Porque agora
a gente está chegando com toda essa tecnologia, todo esse arcabouço de inteligência artificial, mas a gente não ter mecanismos e a gente entender o que nós vamos fazer com tudo isso, né? E como a Amanda vem dizendo, estamos nos preparando, estamos nos organizando, estamos olhando para dentro de casa. Se não haver esse movimento, a tecnologia está por tecnologia, né? E esse entendimento de que, aí trazendo um pouquinho até de inovação, a gente fala de funil, né? De gestão da inovação, né? Que é onde surgem vem as ideias, as ideias a gente transforma, prioriza, transforma em projeto, faz provas de conceito, testa e tudo mais. É preciso entender que esse funil, ele começa antes, ele começa nesses rituais de geração e de alimentação desse funil como um todo, né? E eu acho que é essa virada que a gente precisa ter para a gente, de fato, amadurecer e conseguir trabalhar cada vez melhor com todas essas tecnologias que estão vindo, que colocam cada vez mais em choque essa interface, né, do humano-máquina. E aí, outro ponto que vocês trouxeram, né, que eu tô muito próxima da John Deere, né, mas que é uma interface muito legal que a John Deere tem, que eu vejo que a Magalu também, a Amanda trazendo, também tem, né? Essa interface, né, entre cliente e a própria inovação. Até eu vou pedir para a Amanda, depois da minha fala, falar um pouquinho de como funcionam esses squads com inovação, tá, Amanda? Já vou finalizar aqui, porque é a base que eu tenho para terminar essa fala, que é como que, sim, a inovação ela tem que estar em todos os lugares, né? A gente precisa com que, assim como a inovação precisa estar em todas as áreas e as áreas entenderem como capturar esses insights, o cliente também não tem que estar só com a área do cliente, né? Todas as áreas precisam capturar esses insights para realmente transformar em projetos, né? Eu vejo que a John Deere faz isso, a gente inclusive tem um projeto, né, com a John Deere, que é o CX Innovation Awards, que é um programa que a gente chama de intraempreendedorismo com os concessionários, né? Então, junto com os concessionários, a gente captura, né, quais são as oportunidades que a gente tem, quais são os problemas, né, dos clientes, dos concessionários, né, porque é isso, a John Deere tem o cliente, o concessionário, e o cliente do concessionário também é cliente de John Deere, certo? É um usuário, talvez, né? Então, é legal de ver nesse projeto, né, que, enfim, ano passado foram mais de 300 pessoas, e esse ano esperamos seguir, né, nessa segunda edição aí, com concessionários de toda a América Latina. É legal ver a interface que a área de inovação tem com a área de CX para elaborar esse projeto, né? Então, o quanto que pessoas de CX olham para esses dados, entendem os problemas, junto com inovação, desenvolvem projetos junto ao cliente, pensando em novas possibilidades de negócio para John Deere. Então, eu acho bem legal olhar para isso, assim, né? O quanto que a democratização de olhar para o cliente, assim como a inovação, ela não tem que estar só com a área de cliente ou só com a área de inovação. Mas a área que olha para o cliente, ela precisa ser detentora desses mecanismos que possa fazer essa curadoria de insights para aí sim transformar em novos projetos, né? Então, Amanda, você pode falar um pouquinho mais sobre essa interface que você contou antes do podcast, mas eu acho legal a gente trazer aqui? Hoje, no Magalu, a área de labs, ela é distribuída ali por tribos, né, squads, e aí essas squads, elas atendem as áreas de negócio. Então, eu como área de negócio aqui, né, na parte de clientes, eu tenho uma tribo que me atende. E aí, eu tenho, né, assim, eu tenho aqui o meu papel, principalmente, é compartilhar todos esses dados e trazer a voz do cliente para as priorizações dos projetos. Então, todo o desenvolvimento dessa tribo é baseado na priorização que a área de negócio faz. Eu acho que é uma coisa que a gente veio evoluindo, né, nos últimos anos dentro de Magalu, porque, né, igual eu falei para vocês, tem bastante tempo de casa, pude vivenciar algumas coisas aqui. Então, antigamente a gente tinha um time de tecnologia que fazia o que ele entendia como correto, como que era prioridade. E hoje não, hoje isso é definido junto com a área de negócio, assim, por quê? Porque é justamente como, né, você falou, a gente está muito, a gente tem a informação, a gente tem o dado do que o cliente está falando, a gente está ali ouvindo na ponta, né, ou na ponta da loja, ou atrás do WhatsApp, ou, né, pelas redes sociais, a gente está capturando tudo que esse cliente está falando, e aí isso faz com que a gente tenha ali, então, os insumos para saber o que colocar na frente, o que o cliente está pedindo, né? Sim, obrigada, Amanda, por trazer, né,
para essa roda, essa estrutura, porque eu acho que ela é importante, assim, né? Não existe também estrutura certa ou errada, mas existem algumas máximas, né? Que são, né, quem é dono desses dados e quem vai fazer alguma coisa com isso, né? Dentro de uma governança, isso precisa estar bem estabelecido, e eu vejo que as duas empresas aqui são bons exemplos disso, né? E, obviamente, né, esse incentivo, essa democratização de que todas as pessoas da corporação, né, precisam trazer esse cliente para o centro, para o seu dia a dia, né? Então, eu acho que a fala da Amanda e a fala da Débora deixou bem claras empresas com governanças estabelecidas a partir dessa centralidade no cliente de verdade. A gente está aqui entre os 28%, né, Dalana? Não à toa que fizemos esses 2 convites aqui, para poder contar também para vocês a evolução desse processo. Então, a Amanda já trouxe aqui os aprendizados que a Magalu teve nos últimos anos, que levaram à estrutura que eles têm hoje, e a gente sabe que priorizar dentro dessa esteira de inovação é algo dificílimo, então não à toa, né, os outros 70% precisam trabalhar para chegar aí. E aí uma outra pergunta que eu faço, uma provocação aqui, é se o cliente sabe o que ele quer, porque legal, você vai lá e pergunta, mas como você pergunta? Isso também é algo muito profissional e muito, assim, específico, né? Então, como que é esse processo de investigação? Como que vocês levantam essas dores para depois poder priorizar também, entendendo aquilo que faz sentido a empresa dar continuidade? Amanda, você pode contar para nós aí o que está por trás das engrenagens? Assim, eu acho que sim, o cliente sabe o que ele quer, assim, eu acho que a gente considera o que o cliente fala como muito importante ali, e o que ele falou faz sentido, a gente parte desse princípio, né? E aí as investigações, a gente, como eu falei para vocês, a gente usa a pesquisa de NPS, a gente denominou ela, muitas das marcas utilizam a NPS só para saber ali no ato da compra. A nossa pesquisa é mais abrangente, a gente quer entender a jornada como um todo, né? Depois a gente tem um time que faz as tratativas de todos os comentários que o cliente coloca, inclusive para poder separar ali o que o promotor, né, está falando, por que ele é um promotor e por que o detrator é um detrator, para que a gente possa ter sempre as duas vertentes, porque tem pessoas que só trabalham ali na informação do que não está legal, e eu acho que a gente também tem que trabalhar na informação do que está bom, né? Porque aí você sabe exatamente ali onde você está errando e onde você está acertando. Sobre né, assim, como a gente faz essa priorização, hoje a gente utiliza como, né, dado, e aí os principais indicadores é o NPS e o que a gente chama de CR, que é o Contact Rate, que é o contato por pedido. Então, a cada compra que a gente tem, quantos contatos a gente recebe? E aí a gente vai olhando e entrando no detalhe, quais são os motivos, né, que esse cliente está indo na loja, que esse cliente procurou uma central de atendimento, e aí a gente cruza essas informações para a gente entender ali o que é prioridade. E quando a gente tem alguma dúvida ainda, ou a gente já definiu, né? Então vamos fazer uma nova, né? O cliente está pedindo ali uma nova experiência para solicitar uma troca de um fogão, né? A troca ali do item. A gente faz alguns protótipos, e aí normalmente a gente vai até inclusive para focus group. A gente chama alguns clientes, pessoas que fazem sentido ali para aquilo, para que elas possam utilizar, ou que elas possam olhar e dar as opiniões, inclusive para a gente ver se tudo aquilo que a gente capturou, né, está fazendo sentido e é realmente o que o cliente espera, para a gente garantir que sim, né, o que ele pediu é o que a gente vai estar entregando no final do produto. Então, a roda é mais ou menos assim, sabe? Sobre essa questão da investigação, do processo todo que a gente faz para inovação. Bacana. Nós aqui no nosso caso, na John Deere também, né, temos esses mecanismos, até a Amanda trouxe aí o Customer Focus Group, né, com clientes, a gente tem essa prática também para validar, a gente tem também, que eu me recordo aqui, grupo de advisors de clientes também para a plataforma digital, grupos com concessionários também, que a gente tem de advisors de concessionários também que trazem esses inputs, esses insights aí do mercado. Então, existe todo um processo para, como a Amanda falou, né, para refinar tudo que vem, né? Porque não basta ter tecnologia, ter dado e não transformar isso numa informação que vai realmente trazer resultado, né? Mas trazendo aí um pouquinho para a inovação, né? Como a Amanda comentou, né? A gente
e a Marina, né, reforçou, realmente o cliente sabe o que ele quer, né? Talvez muitas vezes nós mesmos não sabemos expressar o que a gente de fato quer, né? Então eu queria reforçar isso, que acho que é bem importante, né? Então não basta a gente ter conectividade, ter dados e tudo mais, se a gente não confirma isso de maneira a extrair de forma clara o que ele precisa, né? Porque a dor dele, ele sabe qual é. Muitas vezes ele não consegue expressar essa dor, né? Então eu volto para aquele aspecto também da essência, né? Da gente estar mais próximo, né? Eu ouvi recentemente aí alguns depoimentos de clientes, agora recentemente na AgriShow de 2023, né? Obviamente que a gente tem um gap enorme de conectividade no Brasil, né? De conexão celular. Então, muitas vezes o cliente não tem condições de estar totalmente conectado, né, no seu escritório com sua fazenda ou com outra operação de florestal ou qualquer que seja. Então, a gente ficou bem satisfeito porque, assim, lá atrás a gente, ouvindo o cliente, a gente sempre pensa, né, olhando para o nosso core business, ele quer ser mais produtivo, ele quer ser mais rentável, mais sustentável, ele quer produzir mais. Então, você está pensando só no core business também do cliente, o que ele quer produzir. Sim. Mas será que o cliente ele só quer produzir mais, quer ser mais rentável, quer ser mais sustentável? Ele não quer que sobre tempo para ele poder ficar mais com a família, fazer um churrasco, pescar, né? Coisas que você só consegue identificar realmente a necessidade humana, né? Quando você está muito próximo dele. Então, a gente sempre traz isso, muito aspecto humano também, né? Para o concessionário se aproximar da vida, não só do negócio do cliente, entendendo profundamente, mas da vida desse cliente, quando possível, né? Porque quando você conhece outras necessidades, a gente chegou à conclusão, olha, ele quer estar conectado, né? E depois eu posso trazer mais exemplos do que a John Deere já fez para que isso acontecesse. E ele quer ter a operação dele na palma da mão dele, não para ele ser só mais produtivo, mais rentável, mais sustentável, mas para sobrar tempo também. Então a gente teve a satisfação de ouvir nesta última AgriShow que muitos dos clientes hoje podem viajar mais, pescar mais, passear mais, curtir a família, porque eles têm o Operation Center na palma da mão, então eles conseguem cuidar da operação à distância, né? Então, sempre a gente volta para aquele aspecto de pessoas, de essência, e não pensar só na tecnologia, né? Porque a tecnologia é um meio para tudo isso, né? Para a gente inovar, a gente tem que realmente ter o cliente como centro das coisas, como a Dalana comentou. Muito bom, muito bom. Uma coisa que me vem, né, é que, e a Débora falou, né, a gente às vezes também, né, não sabe o que quer, ou a gente sabe o que quer, mas a questão a gente só vai expressar e a gente só vai sair para o lugar de transformar aquilo em uma ação a partir do repertório que a gente tem, né? E muitas vezes o cliente não tem o repertório que a gente tem, seja de tecnologia, de solução, de oportunidade, né, para resolver aquela questão. Então, assim, o cliente sabe o que quer? Sabe o que quer, mas talvez ele não saiba expressar exatamente o que ele quer. Então, tem até aquela frase, acho que é do Henry Ford, que é, se fosse perguntar para as pessoas, né, o que elas queriam cavalos mais rápido. Ele foi lá e não perguntou e fez o carro. Mas eu acho muito raso isso, muito raso. Se a gente for ver, a gente sim pode explorar mais o que o cliente quer, seja através das metodologias ou outras, né, que as meninas trouxeram. A gente pode sim explorar mais isso e começar a se perguntar, né? Beleza, os clientes querem cavalos mais rápidos, né? Mas por que cavalo? Cavalo porque é a referência que eles têm, né? Por que mais rápidos? Mais rápidos porque eles precisam chegar, a correspondência precisa chegar mais rápido, ou porque, né, eles precisam de fato chegar em algum lugar que seja. E aí a gente vai aprofundando isso tudo e vai entendendo, né, cada vez mais. Não, porque é demorado porque o cavalo precisa pernoitar. Precisa pernoitar porque é um cavalo, e o cavalo precisa descansar. Ok, então a gente precisa de algo mais mecanizado. E você vai chegando em possibilidades quando você explora. Então eu acho que ignorar o que o cliente quer e dizer, ok, você está me trazendo algo muito... Explore mais, né? Explorar mais. Isso sim, você vai abrir as portas para você inovar, né? Então, eu acho que esse movimento que vocês trazem é super genuíno e faz muito sentido, né? A gente fez, no começo desse ano, uma experiência com uma corporação parceira, onde justamente era esse o ponto, né? Como
que eu faço com que as pessoas da minha organização entendam tudo isso que você tá falando, que eu acredito, que as nossas lideranças estão falando, mas que de fato a gente não tá tendo resultado? Como que a gente faz com que as pessoas percebam que ir lá e conversar com o nosso cliente é importante? Então, tendo esse briefing, a gente fez uma experiência, né? Foram 70 pessoas da organização e a gente fez uma experiência que é, ok, Francisco, 40 anos, dono de propriedade, e a gente foi dando características demográficas e características que os dados muitas vezes nos trazem, né? Aqueles dados quantitativos. Legal, e essa persona tem esse problema, quer manter a propriedade, enfim, a gente descreveu algo que a gente também ouve nos depoimentos de uma pesquisa, por exemplo. E a gente falou, ok, a partir disso vocês vão ter que solucionar agora o problema de Francisco. Aí o que nós fizemos? Nós dividimos em grupos e cada pessoa ficou com um Francisco diferente. Todos eles eram Francisco, tinham 40 anos, eram essa persona. Só que cada um deles tem comportamentos diferentes, vivências diferentes. Então, cada grupo saiu com uma solução diferente. Porque na hora de entrevistar o seu Francisco, que é a pessoa, mas que totalmente um diferente do outro, chegaram a conclusões diferentes. Então, a gente chegou no final da experiência com essa sensação de que só os dados não me adiantam. Eu preciso ir lá e conversar. Porque um Francisco, ele pode ser diferente do outro Francisco, que é diferente do outro Francisco. Ele pode entender a propriedade como algo muito afetivo da família. O outro, na verdade, é um Francisco que pensa mais no business. E tudo isso vai levar a soluções e propostas diferentes para essas pessoas, né? Então, eu acho que esse movimento de sentar e conversar com o cliente é um movimento que faz a maior diferença dentro desse processo e é onde a inovação acontece, né, de fato. Então, parabéns para vocês por esse movimento dentro das organizações de vocês. Maravilha. E é isso, né, Dalana? Você comentou aqui da roda, né, dos carros, enfim, a gente também não sabia que a gente queria tanto esse aparelhinho aqui, que bom que pensaram para nós, somos eternamente gratas, né? E aí eu queria saber de vocês, no dia a dia, voltando para essa questão, né, da metodologia, dos processos, como que vocês fazem para entender o que é só uma melhoria incremental, né, uma transformação digital ali, uma automação de processos, como a gente vinha falando até aqui, do que é realmente algo que pode ser disruptivo, né? De um insight ali como esse, os cavalos mais rápidos, esse tipo de coisa que vai levar você a de fato lançar um produto novo. Como que vocês separam? Não é nem o joio do trigo, porque as duas coisas são importantes, mas têm finalidades diferentes. Na prática, assim, como que a gente consegue, né, separar ali, porque eu acho que no final a gente está sempre buscando a mesma coisa, que é, assim, pelo menos pensando aqui no meu negócio, a gente está sempre buscando a evolução para o cliente. Então, acho que as coisas disruptivas, elas acabam surgindo, e quando você está fazendo, você não sabe o que é disruptivo. Você simplesmente vai fazendo de acordo com que as coisas vão acontecendo, de acordo com que os feedbacks dos clientes vão tornando ali, né, vão aparecendo. Então, acho que quando eu olho assim, porque a gente vem construindo enquanto cliente, experiência, eu acho que as coisas foram feitas assim de maneira genuína, sabe? A gente querendo sempre ali trazer para o cliente essa questão toda da experiência multicanal, que eu acho que é uma essência muito forte da companhia, né? Que começou muito cedo em e-commerce, foi uma das primeiras varejistas aí a ter e-commerce, e a maioria dos varejos falavam de separar e-commerce de loja física. A maioria começou separado, né? Se você for pensar no nosso segmento, as empresas foram separadas e a gente foi fazendo tudo sempre garantindo a mesma cadeia. Então, o atendimento que o cliente tem na loja, o atendimento que o cliente tem numa venda de e-commerce. E aí eu acho que isso vai acontecendo, assim, as inovações vão surgindo, e aí tem umas que são mais disruptivas, outras só evoluem mesmo o processo. Eu não consigo, acho que, te responder, sabe, Débora, assim, a que momento que eu separo isso? Aí eu vou pedir ajuda para a Débora aí. Assim. Débora, eu posso fazer um comentário Claro. antes? Eu achei ótimo, Amanda, esse ponto, né? Porque quando a gente olha de fora e a gente vê a disrupção, a gente fala, nossa, que disrupção. Mas dentro da empresa, isso vem sendo trabalhado, né?
Ou seja, isso vai acontecendo, isso parte de um entendimento, né? E não é que dentro da empresa, de repente, alguém teve uma ideia maravilhosa no meio de uma reunião e falou, já sei o que eu vou fazer. Vamos destruir o nosso negócio por aqui, né? Isso não acontece, né? Realmente, eu acho que essa, Amanda, meninas, eu acho que essa é uma prova que, pra mim, na minha visão, é a prova de que a empresa sim é inovadora no seu cerne. Porque não é alguém que chegou e sabe aquela coisa da exceção? Alguém chegou e mudou. Não, a coisa vem acontecendo. Eu acho que essas são a essência dessas empresas perenes que a gente fala no Hub, né? Que são empresas que seguem inovando, né? Então, são empresas que têm processos, né? E a inovação, ela tá no dia a dia. Então, ok, tem inovações que vão ser mais disruptivas, de fato, mas não de fato elas vão ser saídas de um flash imaginativo no meio de uma reunião, enfim, que a gente sempre quer histórias maravilhosas pra contar, né? Mas às vezes não é, às vezes é o dia a dia, né? Eu acho que isso que é maravilhoso, né? Então, Débora, desculpa interromper, mas eu achei interessante. Eu super concordo com ambas. Eu acho que o processo de inovação é constante, como você comentou, né? Então, para ter uma ideia assim brilhante, né? Nossa, vamos contratar uma pessoa ali, fantástica, ela vai chegar aqui e vai dizer, eureka, descobri alguma coisa maravilhosa. Pode acontecer, claro. Com certeza. Mas assim, isso depende do dia a dia, né? De você estar ali, de novo, né? Próximo do cliente, ouvindo necessidades, ouvindo desafios, ouvindo dores, discutindo, né, ali a oportunidade que a gente tem dentro do ecossistema de inovação, né, conectado aí com várias hélices aí, universidades, empreendedores, pessoal interno nosso, né, engenharias e todos esses atores, né, as startups contribuindo toda essa energia colocada ali para pensar junto, né, nesse problema, nesse desafio. Então, é uma constância que pode incrementar coisas, como a Amanda pontuou, né, de que a gente vai trazendo melhorias, né. Hoje, não é fácil, por exemplo, equipamento agrícola, né, vamos pensar numa máquina, não só agrícola, né, dos setores que a gente atua. Eu trago muito para a agricultura porque eu vivenciei muito isso, né, mas não é fácil, você vê um tamanho de um bichão daquele, né? Você diz, meu Deus, para eu incrementar uma inovação, né? Numa máquina que no passado, né? Ela tinha que ser mais robusta, mais potente, maior, para atender diversas necessidades diferentes, pode ser menor também, né? Mas ela foi crescendo, né? Para atender aqui campos brasileiros grandes. E hoje a gente tem, ainda bem, né? A ferramenta que é a tecnologia que nos ajuda a inovar, para tornar a máquina, então, podendo trazer coisas incrementais, né? A tecnologia, então, ela vai complementando a máquina, tornando ela mais precisa, mais rápida, às vezes pode trabalhar mais rápido porque ela é mais precisa, ela fica mais eficaz, né? Então, as coisas incrementais ficaram mais fáceis com a tecnologia, mas para você disruptar em alguma coisa, né? Volto ao ponto que a Dalana trouxe de que tem que ser um dia a dia constante, né? A gente tem bons exemplos aí de soluções que eu considero super disruptivas, mas que nasceram ali, olhando o dia a dia e de repente a coisa, nossa, juntando esse feedback com esse insight, com esse conhecimento dessa pessoa, né? Com toda essa vivência do dia a dia, a gente descobriu que, nossa, tem uma coisa aqui que vai fazer um diferencial enorme, né? E aí disrupta realmente, mas eu concordo que as coisas elas vão no dia a dia se incrementando até que a gente possa trazer alguma coisa bem inovadora, né? É um exercício diário, né? Perfeito. E pegando o seu gancho, Débora, você pode dar algum exemplo para nós de algo bem disruptivo que vocês desenvolveram a partir dos insights dos clientes? E um bom exemplo que eu trago, que eu sou encantada com essa solução, recente, é um pulverizador que tem uma tecnologia que a gente chama de See and Spray, né? Que a gente fica fascinado toda vez que olha para isso, né? Então, o See and Spray, basicamente, ele une, né, muita tecnologia, né, num pulverizador, né, que faz a operação de aplicação de nutrientes defensivos no campo, né? E aí, esse pulverizador, ele tem a habilidade, né, ele tem uma combinação de tecnologias, né, que ele olha no campo, no momento da passada no campo, que ele está fazendo a aplicação, ele olha a planta daninha no campo, então, através de visão computacional, ele olha, aprende que aquilo é uma daninha, então usa a inteligência artificial, né?
identifica a daninha e naquele instantaneamente, imediatamente, já aplica o defensivo no lugar certo, no alvo certo, na medida certa. Então, no momento que ele está trabalhando, ele já faz esse trabalho. Então, assim, é incrível você ver que um trabalho como esse, né, com uma qualidade que tem, com uma alta tecnologia, só pode ser feito com isso, com o aprendizado do dia a dia. Foi um trabalho de muita gente, né, envolvida. Cliente nessa história, concessionário de John Deere, engenharias, universidades, todas contribuíram para que essa máquina fosse apta a fazer uma coisa tão disruptiva e tão incrível. Então, eu trago sempre isso como exemplo, porque é uma coisa assim que arrepia de ver, sabe? Dessa constância de estar ouvindo a necessidade e ter criado algo tão inovador, né? Bom. Amanda, e você? Traz pro mais tangível, né? Porque só a gente, para brilhar o olho com uma máquina que aplica na daninha, isso é muito prazeroso, assim, você não tem ideia. Mas traz um pouco mais pro dia a dia de todos os ouvintes também. Eu não sei se curioso, mas assim, eu acho que foi uma grande oportunidade na crise da pandemia, né? Durante ali, o principal ali no começo, onde a gente fechou todas as lojas, foi assim, trabalho de muita gente também e muito rápido a criação do que a gente chama de venda remota. Então, naquele momento ainda não estava, porque hoje a gente olha, né? E aí quando a gente olha mesmo aí né, o pulverizador, né? A gente olha, depois que é feito, a gente fala, nossa, parece que eu não sei mais viver sem, né? É normal, mas quando você retorna ali naquele momento, ali a gente não vendia por WhatsApp e nenhuma empresa estava vendendo. Então a gente foi disruptivo por ser uma da primeira companhia a começar a vender. E eu acho que, porque essa visão do cliente, acho que foi importante tanto para o cliente quanto para o próprio comércio em si, né? Para a própria empresa. Porque o cliente também, naquele momento, não podia sair de casa, e ele tinha necessidades. Então, o Magalu, logo no começo, já começou a vender produto de supermercado, que era uma pegada que a gente não entrava. Então, a gente entendeu que os supermercados, a maioria das vezes, estava fechado, ou que o consumidor estava com medo de ir. E aí a gente falou, como que eu faço isso chegar no consumidor de uma maneira que ele sinta tranquilidade, né? Assim, que ele se sinta seguro de... E aí, assim, foi muito rápido a criação dessa venda remota que possibilitou o vendedor dentro da casa dele fazer a venda e entregar na própria casa do cliente, né? Então, a gente garantiu ali o trabalho desses vendedores todos, que a maioria das companhias foram fazendo os desligamentos e tal, né? Então, a gente foi uma empresa que manteve, porque eles realmente estavam trabalhando, eles estavam vendendo para dentro, né, da própria cidade, eles chamavam, porque assim, se você for pensar onde o Magalu está alocado, quando a gente pensa em São Paulo, é um grande centro, mas se você for ver, a maioria está em cidades pequenas, onde o próprio vendedor já tem os amigos, né, os clientes são amigos, então a gente conseguia ali atender o cliente de uma maneira segura, rápida para ele, fácil, né? Então acho que foi uma grande inovação, assim, foi uma disrupção naquele momento, sabe? E a gente está diante aqui de duas empresas, né, que trabalham diretamente com o consumidor final. Então, quando a gente fala de cliente, é do dia a dia de vocês. Já ficou provado aqui, né? Toda a nossa conversa mostra isso. Mas a gente vê empresas que não têm esse contato direto também muito engajadas em querer ouvir o cliente, em querer estar mais perto para poder ajudar a sua cadeia como um todo. E como que é possível fazer isso, né? Dallana lida com várias empresas que estão nesses outros lugares da cadeia. O que você vê que essas empresas buscam, né, e fazem para se aproximar do cliente? Essa é a pergunta de $1 bilhão quando se fala em cliente, né? Porque é muito mais fácil tangibilizar quando você está na ponta, né? Tanto é que hoje a gente vê o varejo muito mais avançado, né? Quando a gente fala em tecnologias. Por quê? Porque tem a ponta, né? Tem o cliente ali com todas as suas necessidades e com todas os seus desafios e aceleração das mudanças do dia a dia. Então tem muita coisa acontecendo, é muito mais tangível, né? Mas agora, olhar para dentro, por exemplo, de uma indústria, né, que não vai atender o consumidor final, que muitas vezes vai atender lá os supermercados, os meios de distribuição, é muito mais complexo.
E aí sim parte de um trabalho de entendimento de propósito, de entendimento da cadeia como um todo. No agro a gente fala bastante, né, de que o agro é uma cadeia super complexa, onde a gente atende desde o campo até a mesa, mas a gente tem um meio ali da indústria. E essa organização, como propósito, e aí eu tô falando de liderança, tô falando de todo esse contexto, precisa estar muito alinhada do seu lugar na cadeia e entendimento de qual o impacto que você vai ter quando você melhora a eficiência de uma produção, quando você diminui o tempo de uma produção, né? O quanto que isso vai gerar consequências lá na ponta, né? Então, assim, poxa, eu vou trabalhar com rastreabilidade, né? Mas o que isso gera para mim? Ah, mas talvez não é para mim, é lá para o cliente. Então, mesmo que uma cadeia mesmo que uma empresa no meio dessa cadeia, ela precisa se posicionar e entender onde ela está impactando no todo, né? Então, cada vez mais a gente vê empresas entrando em ecossistemas de inovação, como é o caso da GTEC Garage, que não atendem um cliente na ponta, mas quando se conectam aí com uma empresa que atende o cliente na ponta, começa a pensar, e aí? Que impacto que a gente tem com o cliente, né? Então, se eu penso, por exemplo, num sistema de almoxarifado, né, para melhorar o fluxo e tudo mais. Bom, se eu melhoro um fluxo no almoxarifado, eu vou ter mais garantia que o produto lá para o meu cliente no final, ele vai chegar com mais qualidade, com mais segurança. Então, essa ponte, por mais que ela não exista, né, dentro de uma indústria, quando você pensa só no processo, é interessante que isso seja expandido. E, obviamente, que isso tem que partir das lideranças. Então, o que a gente percebe é isso, né? As empresas do meio da cadeia que estão, de fato, inovando, existe esse propósito muito claro, né? Que seja, aí eu tô falando de impacto no mundo e nas pessoas, né? Porque cada vez mais o agro, a gente tá falando muito de ESG, de sustentabilidade. Então, quando eu tô no meio dessa cadeia, eu preciso entender, né? Da onde que vem, né? Onde tá chegando, né? Da onde tá chegando essa matéria-prima para mim, e para onde ela vai depois de transformada. Então, esse posicionamento, eu acho que talvez seja a partir daí que a gente tem que iniciar a resposta. Mas eu acho que essa ainda não é a resposta. Cada empresa precisa entender o seu contexto e transformar isso, de fato, num valor, num propósito que possa ser, de fato, combustível, né? Para trazer o cliente para o meio dessa equação também. A gente está falando do B2B, né? O cliente dela é uma outra empresa, mas ela está em uma cadeia muito maior e ela sempre vai, né, impactar alguém, uma pessoa ali no fim. E acho muito interessante ver as empresas preocupadas com isso. E aí tem um ponto que a gente talvez não tenha falado aqui, mas está intrínseco na nossa fala, que a gente tem outros clientes para além dos clientes, né, finais. Eu tenho o cliente que é as pessoas que estão na minha produção, as pessoas, como que eu também facilito a vida dessas pessoas, né? Então, assim, eu acho que, claro, a gente tá falando aqui nesse episódio sobre o cliente final, né? Sobre essa geração de valor no final da cadeia, mas é importante a gente sempre trazer, né? Quando eu penso numa inovação para dentro da minha organização, eu também tenho os meus clientes, né? Que são os clientes internos, que são os colaboradores, muitas vezes são até os fornecedores. Então, como que eu entendo também essa multiplicidade de stakeholders e entendo qual o lugar de cada um e como eu impacto cada um deles. E, obviamente, o impacto sempre vai ser o cliente final, mas eu preciso gerar valor para todos da cadeia, né? Eu acho que é um ponto importante a se destacar. Perfeito, pessoal. E a gente já está caminhando para o fim, então eu queria pedir tanto para a Amanda quanto para a Débora deixarem aqui uma mensagem, um recado para quem nos ouve e está começando essa jornada de aproximação com o cliente, seja porque é uma empresa B2B, seja porque é uma empresa, né, que ainda não tinha esse contato tão próximo. Que mensagem vocês deixam que vocês gostariam de ter ouvido lá atrás, depois de toda essa experiência que vocês adquiriram ao longo do tempo? Amanda? O principal ponto é ouvir genuinamente o cliente, sabe? Assim, tá de coração aberto porque ele está falando, para fazer essas investigações, assim. Eu acho que também adotar alguma metodologia de trabalho. Eu acho que a constância é importante nesse processo. E ter os principais executivos da companhia junto, né? Porque eu acho que isso facilita com que você realmente dissemine essa cultura do cliente no centro.
Tem que ter o apoio aí dos principais executivos da companhia nessa movimentação, assim, né? Principalmente quando vem de uma empresa que não tem essa cultura. Então, acho que é importante, assim, pensaria nesses principais aí. Só isso, Amanda. Só isso, já é muito, super dica. Só isso, só as 3 dicas principais. Sim, maravilhosa. Débora, sobrou alguma coisa para você? Olha, não tem muito como complementar, mas eu diria que, complementando aqui um ponto que a Dalana trouxe, né, um conselho que eu dou para as empresas em geral, né? Eu também trabalhei em startups, antes de trabalhar na John Deere, eu já tive em ambientes de negócios bem distintos, então o conselho que eu dou, que eu gostaria de ter ouvido lá atrás, tá muito conectado com o ponto da Amanda, de a gente tá próximo, tá genuinamente ouvindo o cliente, mas eu trago esse ponto da Dalana também, de fazer com que as pessoas, né, dentro da organização, né, elas tenham também essa proximidade com o cliente, né, quando você promover, não digo Customer Focus Group, que é muito voltado a ouvir clientes, mas essas oportunidades que você tem de trazer clientes convidados, para você ouvir, né, até no próprio Hub, você convidar outras áreas da organização, um administrativo, um almoxarifado, um financeiro, para eles entenderem a importância, né, de ter o cliente no centro, quanto que eles podem impactar, né, e a inovação aberta também permear todas essas áreas, né, quando a gente leva o pessoal de outras áreas para conhecer o Hub, para conhecer o trabalho que a gente faz em inovação aberta, a área que estão distantes do cliente, eles falam, viu, mas eu não sei como que eu posso usar esse serviço que vocês estão prestando, esse trabalho de inovação aberta. Eu falo, isso não é um serviço nosso. Nós somos consultores de vocês. Nós queremos ajudar para que vocês inovem nas suas áreas, porque o impacto vai refletir lá na ponta. Vocês, né? Como área de inovação. Como área de inovação, área de suporte, né? Então, tragam as suas demandas, porque no final da cadeia, né, você está impactando a melhor experiência do cliente. Então, demanda interna, por exemplo, de uma digitalização de um sistema, de um simples sistema. Você pode promover ali com empreendedores, né, ideias inovadoras para melhorar um processo interno que vão impactar na ponta. Então, trazer toda a organização para dentro dessa história, né, de olhar para o cliente na ponta, mas resolvendo desafios internos mesmo, é super importante. Esse é um conselho interno. Para um conselho de empresas que estão no meio da cadeia, né, afastadas do cliente, são distribuidores, ou eu também diria que se engajar, né, em hubs de inovação, se engajar em workshops com outras empresas, porque aí você consegue estar mais próximo do cliente e colaborar, né, co-criar ideias e aprendizados, né, como a Amanda pontuou lá no começo, a gente aprende um com os outros, e aprendizados para que você tenha realmente a visão do cliente, né, então tem que estar conectado nessa... A conectividade, eu diria que é tudo aí nessa história toda, né? Conectar pessoas e ideias aí. Certo. E aí, vou trazer um ponto que a gente não era o objetivo desse podcast, mas eu acho que faz super sentido num contexto de continuidade desse papo e até de novas perguntas para um novo podcast, que é, ok, etapa de exploração, a gente precisa trazer o cliente, mas na etapa também de desenvolvimento de inovação, a gente também precisa trazer o cliente. E quando você trouxe colaboração, isso me veio à mente, né? Como que a gente consegue engajar o cliente para, de fato, participar de protótipos junto com a gente, né? Engajar o cliente para participar de provas de conceito, né? Para a gente descobrir junto nesse dia a dia, né? Então, como que você consegue realmente ter uma comunidade de pessoas e de clientes que junto com você vai desenvolver essas inovações? Então, o cliente, ele precisa estar em todas as etapas, né? Então, o segundo ponto é, né? Como trazer o cliente para esse processo de inovação? Aí, obviamente, entra metodologia que a Amanda falou, né? Entra a liderança, entra a cooperação entre as áreas, entra muita coisa. Mas hoje no Hub a gente tem bons exemplos, inclusive no próprio Hub a gente tem uma iniciativa que é o For Farmers, que é onde a gente traz os produtores, né? Para junto com os produtores fazer essa exploração e junto com eles também, e junto com as startups, desenvolver essas soluções e entender, faz sentido escalar, não faz sentido, é um novo produto ou é só uma solução pontual que já é muita coisa. Então eu acho que trazer o cliente também para todas as etapas, mas se a gente não sair da etapa inicial de explorar junto,
não vai fazer sentido. Porque muitas vezes eu vou querer desenvolver junto com o cliente um problema que não é dele. E aí, não faz sentido nenhum. Então, acho que é um pouco disso. Cliente de ponta a ponta, né? Cliente no centro, sim, mas cliente de ponta a ponta nessa jornada, né? Com certeza. Excelente pontuação da Lana para a gente encerrar aqui, então. E para você que nos escuta aqui hoje, nesse momento, aqui agora, então é nosso cliente também, por que não? Por favor, deixe o seu feedback aí nos comentários, vamos continuar essa conversa para a gente entender quais são os pontos que você gostaria de ouvir nas próximas discussões. Já fica, então, essa abertura e eu queria agradecer imensamente as meninas, todas aqui pela participação. Foi um prazer ter você, Amanda, aqui, uma empresa de fora do Hub, né, e contar também com a Débora, com todos os exemplos práticos que a gente construiu juntos. Muito obrigada. Prazer foi meu aqui de participar com vocês. Muito obrigada aí, né, pela oportunidade. Show. Obrigada, Amanda. Obrigada, Débora. Foi ótimo. Agradeço, o bate-papo foi maravilhoso. Obrigada, gente. Como a gente fala no Hub, mulheres que inovam o agro, mas aqui, mulheres que inovam, né, como um todo. Temos aqui a Amanda. Bem-vinda ao clube também, Amanda. Obrigada.